Cozinhar é sim uma verdadeira arte. É preciso dedicação, treino, técnica e muito amor. Seja uma receita de família, um prato simples ou sofisticado, o que importa é agradar. Aqui no Papeando Sabor você vai aprender pratos deliciosos, dicas que vão te ajudar na cozinha, curiosidades e uma conversa muito agradável. E eu não posso esquecer do principal, a sua companhia. Nessa primeira temporada, a cada programa eu vou ter duas companhias, um chefe de cozinha e um convidado que vai compartilhar a vida pessoal, profissional e também as experiências gastronômicas. Vamos conhecer o nosso chefe de hoje. Breno Romano é restauranter, proprietário de 2 restaurantes em Campos dos Goytacazes e apreciador da culinária mediterrânea italiana. Para ele, cozinhar é questão de muita sensibilidade e dedicação. E nesse primeiro programa nós temos a honra e o prazer de receber aqui o Breno Romano, que é restauranter. Breno, muito bem-vindo. Que bom a gente poder falar sobre esse assunto, né? Durante esse período as pessoas estão dando ainda mais valor a tudo que é relacionado à gastronomia. Muito obrigado pelo convite. Exatamente, é um período de pandemia, muita gente confinada, né? E muita gente se interessou cada vez mais pela gastronomia. E eu acho que isso é muito importante até para as pessoas começarem a conhecer, às vezes, um universo que talvez ela não tenha muita dimensão, né? Pois é, então hoje a gente vai papear bastante aqui, mas você trouxe qual receita pra gente? Olha, na verdade é uma receita até fácil. É uma polenta trufada com ragu de pato. Mas o pato pode ser também substituído por uma carne, né? Uma fraldinha, enfim. O pato, na verdade, é para dar um glamour a mais, mas o princípio básico serve para outros tipos de carne também. Ótimo, a gente vai aprender a fazer aquele bem gourmetizado, digamos, e também vamos poder substituir por aquilo que a gente já tem na nossa casa. Agora, quem vai estar com a gente aqui, vai ter a difícil missão de experimentar esse prato maravilhoso, é a Amanda Pereira. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, seja bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui, experimentar essa delícia e vamos lá. Amanda Pereira é empresária e atua como diretora comercial e marketing da empresa Recopel. Adora experimentar pratos diferentes. Em seu dia a dia, ela busca uma alimentação mais saudável, somada à atividade física. Você tem algum tipo de relacionamento assim com a culinária, com a gastronomia? Você gosta de cozinhar? Eu sou adepta a pratos mais práticos, né, por conta da correria do dia a dia, mas amo receber os amigos, os familiares e fazer, né, uns pratos legais em casa. Gostaria de aprender um pouco mais. Por favor. Então Estamos você aqui está para no isso. lugar certo, até porque o Breno tem muito a nos ensinar. Vamos começar essa receita então? Vamos lá. Primeiro, para começar, o que seria um ragu? Né? A gente ouve falar ragu de pato. O que é isso? Então, ragu, na verdade, é uma técnica que se usa para cozinhar um alimento e desfiar ele. Ele tem que ser uma cocção lenta, né? Durante muitas horas, em baixa temperatura, porque a proteína ela vai se desfazendo, né? E depois você tira essa proteína, desfia ela, pega o molho que sobrou e faz uma redução dele. O que é uma redução? Você coa todo o caldo e deixa ele ali em fogo baixo também, lentamente, reduzindo até chegar a uma textura um pouco menos líquida, vamos dizer assim. E depois você mistura o líquido com, né, a carne desfiada e vira um ragu. Ele pode ser, como eu falei, de carne de boi, pode ser cordeiro, pode ser pato, pode ser frango, pode ser qualquer tipo de proteína. Ótimo, vamos aprender na prática então, vamos começar com o Vamos quê? lá. Então, primeiramente a gente vai fazer a polenta, né? É muito simples, como eu já falei, já tem bastante coisa adiantada aqui. O pato já está desfiado, o molho do pato, né, já está também reduzido. E a polenta, normalmente as pessoas até cozinham com água, por hábito. Mas uma dica seria a gente fazer com caldo de legumes, que também é muito simples. Para a gente evitar de comprar aqueles caldos, né, prontos, que a gente já vê em supermercados, que aquilo lá tem muita química, né, muito sódio, e isso hoje não é muito aconselhável para a saúde, né, a gente faz um caldo de legumes, que nada mais é do que você cozinhar em água, um talo de aipo, talo de cebola, legumes específicos. cenoura,
Você vai cozinhando aquilo ali com sal, um pouquinho de pimenta, pode colocar, um pouquinho de azeite e acabou. Alho também, e depois você coa aquilo tudo e vira um caldo saboroso. Você vai colocar essa polenta para cozinhar nesse caldo de legumes Exatamente. agora. E polenta também nada mais é, pra gente que é no Brasil aqui, né, mais familiarizado, na verdade um angu. Só que o angu na Itália se chama polenta. E ele também tem uma granulação um pouquinho diferente, né? Na Itália ele é um pouquinho mais refinado. Aqui, para quem às vezes não tem acesso à polenta, pode ser feito também com angu. E não acho que é um prato popular, é um prato bem sofisticado. Muito bom, é isso que nós vamos aprender aqui. Então, enquanto você vai fazendo aí, eu vou conversar só um pouquinho com a Amanda. Beleza. Eu queria saber de você. Caldo de legume, por exemplo, tem algumas coisas que os chefes, né, quem conhece mesmo de gastronomia faz, que dá aquele toque a mais, aquele sabor diferenciado quando a gente vai a um restaurante. O que você geralmente faz assim na sua casa? Já fez caldo de legumes? Então, nunca fiz, né? Nunca fiz. Um tempero que eu sempre uso, ele até falou antes, é o manjericão, né? O manjericão dá um sabor e tem um cheirinho assim maravilhoso. Eu gosto bastante. Mas o caldo de legumes vai ser pra mim uma aula aqui agora. E já dá toda a diferença, né, Breno? Porque cozinhar em água e cozinhar com caldo de legumes... É claro que às vezes as pessoas não têm tempo também. Sim, né? É verdade. E é preciso ter tempo pra Mas fazer então, esse isso aqui caldo. também tem um pulo do gato. Você pode fazer no final de semana o caldo de legumes, depois deixar ele esfriar, colocar ele em saquinhos, congelar ele, você pode usar daqui a um ano sem problema algum. Isso não serve. Desculpas. Sim. Pois é. Isso não serve só para caldo de legumes. Caldo de frutos do mar também, para você fazer um risoto. Aquela casca de camarão que você às vezes descascou o camarão e jogou fora, uma cabeça de camarão, uma cabeça de lagosta, cabeça de peixe. Isso tudo você pode guardar e no dia que você quiser fazer ou tiver tempo, né, no final de semana, você pega uma panela bem grande, cozinha aquilo tudo ali, com água, e você vai colocando, como eu te falei, alguns legumes também, e depois você coa aquilo tudo, vai sair um belo caldo de frutos do mar, né? Que aí você pode usar ele como base de risoto, né? Você pode fazer uma massa com ele, se você reduzir ele mais, vira um bisque, que é um molho chamado bisque, porque ele faz uma redução maior, e ele fica bem grosso, bem espesso, com aquela textura bem avermelhada, que você pode fazer ele, né, para decorar, finalizar um risoto, para fazer uma massa, isso tudo dá sabor, né, no prato. E é fácil, e também pode congelar, né? Então não tem problema algum. Então, a água até ferver, vou baixar um pouquinho agora a temperatura dela. E aí agora a gente vai inserindo a polenta lentamente aqui. Justamente para ela também não empelotar, não pode ser colocada, é como se fosse um pirão, né? Muito parecido com o que a gente já faz aqui, seria o pirão, porque ele tem que estar em fogo um pouquinho mais baixo para ele deixar de ferver um pouco. E eu vou pedir uma ajuda sua. Bora! A gente tá aqui para isso. Então, tá bom, não é só para comer não. Não. É para aprender, né? Isso aí. A polenta, ela tem que ser despejada lentamente, como eu te falei. Ela já está aqui, vou abrir um pouquinho mais ela aqui. Se você puder ir despejando ela aqui para mim, vou fazer só uma, bem pouquinho, que eu vou misturando ela aqui, para ela não empelotar, como eu te falei. Sim. Tem que mostrar habilidade aqui também, viu? Pode ir. Nossa proposta é deixar você cheio de ideias para fazer pratos com muito sabor. Os ingredientes da receita de hoje você encontra no Green Market, além de diversos produtos especiais e exclusivos para garantir os bons momentos à mesa. Green Market, experimente o que há de melhor. Grande linha de naturais, orgânicos, veganos, tem também as gostosuras da padaria e confeitaria e o autosserviço de açougue. Adega com muitos rótulos. E para os amantes da cerveja, tem as nacionais, importadas e uma Beer Station. Viva o Green Market! Você já pensou em se profissionalizar na área gastronômica? É um setor que está em constante crescimento. Cozinhar foi a virada profissional de muita gente na pandemia.
Então, torne-se um empreendedor no Instituto Gourmet Unidade Campos. Você vai aprender totalmente na prática e pode ter lucro e liberdade a partir da cozinha da sua casa com confeitaria. O Instituto Gourmet é a maior escola gastronômica do Brasil e agora está em Campos. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Invista na sua carreira, seja um empreendedor. Matricule-se no Instituto Gourmet Unidade Campos. Na pandemia, muita gente começou a desenvolver essa habilidade. Eu percebi isso pelo próprio restaurante lá. Muita gente ia lá, às vezes me encontrava no supermercado. Pô, me dá uma dica disso aqui. Tá bom, deixa eu só dar uma mexidinha aqui agora. Posso imaginar você no supermercado dando dicas. Sim, esses dias chegou até uma pessoa que eu nem conhecia direito, é mãe de uma cliente lá, de uma amiga minha até. Ela falou, olha, eu sei quem você é, mas você não sabe quem eu sou não. Aí eu falei, sim. Então, eu tô precisando de uma ajuda aqui. Ela estava comprando alguma coisa que eu não me recordo agora para fazer uma receita. E aí, ela estava meio na dúvida em relação ao que ela comprava. Se era aquela marca ou não era, ou era o produto específico ou não era. Aí ela me pediu uma dica lá e depois ela pediu a receita toda. Eu falei, tá bom, a gente faz aqui, né? Vai ajudar, pô. Planejamento em todos os sentidos, né? Na compra dos ingredientes. E aí você vê que exatamente é uma pessoa que ela tá querendo aprender, tá querendo desenvolver aquele hábito ali, mas ela não tinha muita noção do negócio. Mas isso é bem interessante, porque fomenta essa cultura no nosso país. A gente já tem um país que tem muita adesão à gastronomia, mas é um país muito grande, né? Então, a gente poderia explorar mais, né? Sem dúvida. Às vezes a gente acaba fazendo os mesmos pratos. Acontece isso com você, Amanda? Você faz as mesmas coisas? Às vezes sim. No dia a dia eu mesmo, uma saladinha, um omelete, ou né, uma sopinha, que eu como mais, né, pratos mais leves no dia a dia. E adoro final de semana ir para um romano especial e aproveitar, porque a culinária é excelente. Isso também mudou muito, né? Porque a gente foi privado de poder ter o prazer de ir a um restaurante, sentar com a família, com amigos. Mas aí são aquelas adaptações, né, que vão surgir, que surgiram com a pandemia. Isso aí. Agora, a gente voltando à receita, você falou em uma polenta trufada, é isso? O que seria uma polenta trufada? Dá para fazer em casa? Dá. Então, é fácil, como eu falei. Polenta trufada é o seguinte, a trufa, ela é originária de uma região da Itália chamada Alba. A trufa, ela tem duas espécies, uma trufa branca e uma trufa negra. E ela é um tubérculo, na verdade. E as duas dão em distintas épocas. Uma mais no final do ano e outra mais no meio do ano. E é um dos insumos mais caros da gastronomia mundial hoje. E aí o que criaram na Itália? Como isso é muito caro, para ficar uma coisa mais acessível, eles criaram o azeite trufado, que hoje, né, é mais popular no nosso, né, dia a dia aqui. O azeite trufado, ele nada mais é do que um azeite saborizado com esse perfume da trufa. Então é um azeite para finalizar, só que você tem que usar ele também com muito cuidado, porque o azeite botando em excesso, ele toma o sabor todo do prato. Por isso que é uma polenta trufada. Exatamente. E agora o que seria? Bom, então, aqui agora a polenta já está basicamente pronta, né? O caldo de legumes, a gente colocou ela como uma espécie de farinha no pirão, né? Bem devagarinho. Só uma última pergunta. Nesse caldo de legumes, vai sal também ou não? Vai, pouco, porque ele serve como base. O sal você sempre finaliza ele e acerta ele no final, né? Sal e pimenta é durante o processo do meio para o fim. Porque senão fica muito... Sim, então cozinhou no caldo de legumes. Aí agora nós vamos colocar um pouquinho da manteiga aqui, só para dar uma cremosidade nela. Então aquele anguzinho de casa comum, se colocar uma manteiguinha já dá outro toque? Com certeza. E queijo. Olha, vou botar um queijinho também. Aí um queijo tem que ser um queijo que não seja tão curado, né? É um queijo para derreter no meio da polenta, né? Então tem que ser um queijo. Esse aqui é um queijo meia cura da canastra, que eu tinha até na minha casa, eu trouxe para cá. Mas ele pode ser uma mussarela, pode ser um queijo prato, um queijo que seja um pouco mais macio, né? Então, aqui, Diana, nós vamos colocar aqui agora o caldo, que é um caldo reduzido da cocção do pato. A gente cozinhou o pato, né, como eu te falei, lentamente, e ele foi cozido em um molho, né? O molho leva
todo o tempero que vai nele, né? Vinho branco, vinho tinto um pouco de água, todos os temperos. E aquilo lá, depois a gente coa e faz a redução dele. É a parte mais enjoada, né, que demora um pouco mais, mas é que dá total diferença no prato. Com certeza. E aí depois a gente vai incorporar o pato desfiado aqui dentro, como eu te falei, para virar esse caldo emulsionado com o pato, que é o ragu, para colocar em cima da polenta. Adorei, hein? Tá curiosa de saber qual é esse demais, sabor? demais. Curiosa e com fome. Com fome, com certeza, Amanda. Geralmente, como você estava dizendo, né, você tem uma vida muito corrida, você trabalha diretamente, né, com clientes, recebendo pessoas, tendo que ter ideias também, e não dá para ter uma vida assim, ficar muito tempo na cozinha. Como que é geralmente seu dia a dia? Então, por conta dessa rotina, né, eu costumo fazer pratos mais leves, né, saladinhas. Sou adepta a uma comida também mais saudável, então nos finais de semana que eu já tenho mais tempo para aproveitar, assim, parar, preparar um prato, receber os amigos, como eu falei. Eu adoro sair para jantar com a família, fazer minhas apostas, todo esse glamour e esse sentimento que coloca, né, nesse momento é muito, muito bacana. Alguém que você diria assim, qual é a melhor comida do mundo pra você? Ai, minha mãe. Minha mãe faz um fettuccine com filé mignon maravilhoso. E ela já te contou o segredo dela pra você contar pra gente? Jamais. Ela não abre pra ninguém. Isso é memória afetiva, né? Exatamente. Você tem exatamente. Qual é a sua, paladar. A minha? A sua memória afetiva também. Então, minha avó cozinhava muito também, então eu tenho muita memória da casa dela, de eu ir aos domingos na casa dela pra gente almoçar, ou jantar, né, com meus pais, e ela sempre cozinhava, fazia uma comida pra gente e era italiana, né? Tem uma assim que você sabe assim, ninguém faz igual? Então, como eu falei também mais cedo aqui com você, a culinária italiana ela é basicamente uma comida muito simples, né? Os insumos são muito simples, né? Então, uma comida que eu adoro é uma massa bolonhesa, bem feita. É maravilhoso. Mas tem alguém da sua família, mãe, avó, alguém? Minha avó cozinhava, né? Minha avó cozinhava. Lembra muito Minha bem, mãe já gente. cozinha, já faz mais a parte de doce, faz muito bem doce, mas a parte de cozinha salgada ela não manja Qual muito é o seu não. prato preferido, Breno? Meu se chama linguine ou vongole. Vongole é um marisco que dá em algumas regiões do Brasil, inclusive em Búzios tem. É um prato extremamente simples também, extremamente simples. Ele tem muito no sul e ele também tem muito na Itália. É um prato clássico italiano. Que é o quê? Ele é nada mais, linguine é a massa, né? Ao invés de ser um fettuccine, ele é uma massa mais fininha, como se fosse um espaguete achatadinho. E o vongole é esse marisco que ele vem na casca, ele tem um sabor muito específico. Você coloca ele com azeite, alho, vinho branco, salsinha. É só isso. E ele abre e solta todo o sabor dele. É o melhor que tem. E você coloca a massa depois ali, só emulsiona tudo, tá pronto. Bacana. E o seu prato preferido? Esse Além do macarrão da sua mãe. Ai, um risoto de camarão. Adoro, adoro. Frutos do mar tem espaço especial assim no meu coração. Amo mesmo. Gente, e esse aroma? Diga pra mim. Delícia. Pena que quem tá em casa não pode sentir. Pena por um lado, por outro não, porque como o pessoal não vai poder comer aqui, olha, gente, que aroma maravilhoso. Agora já tá quase, né? Quase, isso aí. Já misturamos o molho, né? Aquele molho reduzido, com o pato desfiado. Estou só deixando ele emulsionar bem aqui, reduzir um pouquinho mais, para daqui a pouco a gente empratar. A gente estava falando sobre culinária italiana, quando a gente pensa nisso, a gente já fala em pizza, em macarrão, né, em massa especificamente, mas tem muitas outras coisas, né, Breno? Que as pessoas não conhecem. Sem dúvida. A Itália, ela é um país que ele é, como a gente, né, tem esse amor pelo futebol, eles têm um amor pela comida. Eles discutem comida, eles brigam pela comida, é um pouco de vivência que eu tive lá, né? Assim, em viagem, você vê que de um taxista você sentar e conversar com ele sobre comida, o cara sabe tudo. E ele fala aquilo com paixão. É como a gente vê essa cultura aqui no Brasil, né, com o futebol. Enfim, então, lá, como também no Brasil, tem várias regiões, né? E cada região específica tem uma característica X ou Y de gastronomia. E às vezes insumos também.
A proposta do nosso programa é a boa comida e um papo delicioso. Ter em casa um ambiente aconchegante para receber amigos é a melhor opção. A área gourmet é a queridinha do momento. E na fornecedora Jacinto você encontra materiais que unem bom gosto e sofisticação. Harmonia e beleza com pisos e revestimentos exclusivos da fornecedora Jacinto. Combine os acessórios para que tenha equilíbrio e um ambiente muito mais prazeroso e aconchegante. Fornecedora Jacinto, referência em arquitetura e decoração. Campos e Macaé. Amanda, mais difícil é cozinhar ou ser uma diretora comercial de uma empresa? São dois desafios, né? Mas administrar uma empresa familiar é um grande desafio. Eu já estou há 7 anos aí, a empresa tem 40, né? Então, a gente tem que gostar, tudo na vida a gente tem que gostar, né? Tem que amar o que faz para enfrentar os desafios da melhor forma possível. Estudar também, né, Amanda? Sim, sempre estar atualizando, se reinventando, é muito importante. E você se descobriu numa empresa familiar, se descobriu assim nesse ramo comercial? Eu nasci no comércio. Meu pai começou, né, tem 40 anos já. Eu adorava ficar ali junto com ele. Aí eu fiz administração, né? Fiz estágios em outras empresas e aí logo depois eu assumi a direção comercial, que eu adoro, tudo que envolve vendas, pessoas. Eu amo o que eu faço. Seu olho brilha quando fala isso, né? Sim. Não tem nada melhor, né, não, Breno? Com certeza. Assim como você, né, na sua área, cada um na sua, eu na minha também, amo o que faço. Obrigado. O que falta agora para nossa receita? Falta daqui a pouco é só comer, porque já está pronto já. O ragu já está pronto, agora eu vou só dar uma esquentadinha na polenta aqui e vamos empratar. Então vamos lá. Então já papeamos bastante nesse papeando sabor e a gente sabe que também a montagem do prato é muito importante, né? Dá aquela vontade, eu tenho certeza que quem tá em casa também tá com muita vontade de provar. Tá bonito e cheiroso. Foi para isso que nós te convidamos, né, Amanda? Para Tô conversar, muito feliz, sim, conhecer um pouco da sua vida também profissional, que você tem ainda mais sucesso, viu, na sua vida profissional. E vamos provar então, Breno? Vamos lá. A certeza de que tá bom você já tem, né? Quem tem que ter é você. Ah, então vamos lá, vamos, Amanda. Vamos. Vamos avaliar. Maravilhoso, só da gente olhar. Olha, gente. E aí, Amanda? Bom. Maravilhoso. Que delícia. Bom demais. demais. Esse azeite trufado Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E vale ressaltar que esse é um prato que é a cara do inverno, né? A gente está chegando na temporada agora, né? Mais fria do ano. E vamos brindar, nós duas? aí. Bom demais. Obrigada, viu, pela presença Eu que de agradeço. vocês. É uma honra ter vocês nesse primeiro Papeando Sabor. Eu que agradeço E a gente vai também. continuar degustando. Queria presentear vocês aqui com uma massa, né, artesanal que a gente produz lá no restaurante, que a gente vende no nosso empório. É um pappardelle. E, inclusive, ele pode ser feito com esse ragu também que a gente fez aqui. Ao invés de usar a polenta, né, a gente substitui pela massa. Para quem não é muito chegado à polenta, pode fazer com a massa. Cozinhar ela ao dente. E ela, por ser artesanal também, é 5 minutos só de cocção, é bem rapidinho, né? E mistura com esse ragu que vai ficar maravilhoso também. E se quiser usar o azeite trufado também pode. Amei, muito Obrigada, bom. Breno. Obrigada mesmo. Obrigada. Adorei. Então, vamos continuar degustando e cozinhar também. Não vamos deixar de fazer a massa maravilhosa, artesanal, com o nosso ragu. Aprendemos bastante, agora é só saborear. Delícia. E a
Essa foi a estreia do Papeando o Sabor. Obrigada pela sua companhia. Agradeço a Di Fratelli Modulados, ao Bruno e ao Luiz que montaram esse cenário especial para o nosso programa. Te espero no próximo sábado. Beijo grande. Tchau, tchau.